No momento que nós estamos hoje, o papel da liderança é ainda mais importante, porque as pessoas estão em busca de respostas, estão em busca de soluções para os problemas que estão enfrentando. E aquelas pessoas que ocupam o papel de líder têm uma responsabilidade muito maior nesse instante. E como é que a gente pode levar esse conhecimento, compartilhar essa experiência de quem está no papel de líder? É através da comunicação. Portanto, a minha ideia é mostrar que a comunicação é uma ferramenta essencial para ser trabalhada. Até porque inúmeras pesquisas já comprovaram de que, hoje em dia, no cenário moderno que nós temos nas organizações, o líder só é líder se souber se comunicar, independentemente do tipo de liderança que ele exerça. Por isso, inclusive, eu gosto sempre de trabalhar com o conceito do líder comunicador. Independentemente da forma como você trate os seus liderados, os seus grupos de trabalho, os seus pares ou outras pessoas de outras empresas, outros públicos, a comunicação é essencial nesse processo e nessa relação. A honestidade é fundamental. E se nós estamos falando em ética, sem dúvida, ser transparente nesse processo, ser claro neste processo é importantíssimo. E só assim as relações e as pessoas vão realmente crescer. Mas nós temos que saber como transmitir também esta mensagem, porque nós temos que respeitar o outro. E nós temos que saber também, já que estamos falando em comunicação, de ouvir a verdade do outro. Porque quando nós falamos em comunicação, muitas vezes as pessoas confundem, acham que nós estamos falando sobre o que eu tenho a dizer para você, mas muitas vezes é o que eu tenho de ouvir com você, o que eu tenho de aprender com você. E como nós tratamos também de líderes, é preciso que tenhamos consciência de que cada vez mais as relações, a hierarquia está horizontalizada e não verticalizada. Portanto, quanto mais ouvidos abertos, e a gente inclusive trabalha com o conceito de ouvir com assertividade, é importante, porque nós vamos também aprender, o líder também vai aprender com o seu grupo de trabalho. Então, esse processo de comunicação, que é uma via de mão dupla, se faz essencial e a transparência é fundamental, porque se nós queremos ética, nós temos que ser transparentes, nós temos que ser claros, nós temos que ser honestos. A principal consciência que nós devemos ter quando nós estamos trabalhando hoje com estas novas mídias e com esta velocidade com que a relação acontece, levando em consideração que nós estamos trabalhando também com um público que recebe um volume de informação absurdamente alto. Tem alguns dados que mostram que nos últimos 30 anos quintuplicou a quantidade de informação que uma pessoa tem que processar no decorrer de 24 horas. É como se todos os dias nós estivéssemos lendo 175 jornais. É informação demais. E como é que eu me torno relevante com esta pessoa e preciso? Aí está a palavra-chave, agilidade e precisão. Nós precisamos saber trabalhar e equilibrar muito bem isso. Porque nesta velocidade, nós muitas vezes somos pressionados a dar uma resposta. E se nós não tivermos precisão nesta resposta, nós vamos pecar e nós vamos perder credibilidade. Eu gosto sempre de usar esta frase, que todas as vezes que nós abrimos mão da precisão em nome da agilidade, nós vamos perder credibilidade. E isso a gente precisa ter atenção, porque a pressão é muito forte, a velocidade é intensa hoje e as pessoas têm essa demanda. Eu vou ter que saber me adaptar a este cenário sob o sério risco de eu enfrentar grandes crises. E não estou falando políticas econômicas, são crises de ética, são crises éticas, crises morais e também uma crise na comunicação. Nós temos que saber adaptar o nosso discurso para os diferentes públicos com os quais nós trabalhamos. Inicialmente, identificando qual é a demanda daquele público, para saber também adaptar a minha fala às necessidades dele, sem perder a minha essência, sem perder a minha verdade e a mensagem que eu quero transmitir. A partir destas definições, fica mais fácil de a gente manter esta relação, independentemente de quem seja o público, de quem sejam as pessoas que nós queremos inspirar para que aquela informação se multiplique, chegue até outras pessoas, ou seja apenas, e o apenas talvez a palavra não esteja correta aqui, a expressão não é mais correta, ou seja um liderado, alguém do seu grupo de trabalho, com quem você tem que inspirar até para fazer com que eles sigam pelo mesmo caminho. Eu gosto muito de pensar que comunicação é tornar comum um pensamento, tornar comum uma ação, uma ideia, e o líder tem um papel fundamental nesse processo. Na questão das crises, nós precisamos ter atenção para o seguinte: criar um plano de comunicação enquanto estamos num período de crise é muito complicado. Então,
Você tem que trabalhar de maneira preventiva. Eu lembro muito bem que uma vez fazendo uma palestra sobre comunicação para grandes empresários na área de aviação aqui no Brasil, ao final daquela palestra, um dos vice-presidentes levantou a mão e pediu a palavra e disse o seguinte: eu vim para cá achando que nós estávamos falando sobre comunicação e eu descubro que nós estamos falando sobre segurança organizacional, porque a comunicação está ligada a isso. Então não dá, por exemplo, para você ter um plano de crise sem ter um plano de comunicação. Não dá para encarar a crise achando que no meio da crise você vai desenvolver esse plano. Tem que agir de maneira preventiva, porque senão, sim, claramente nós teremos fortes prejuízos no nosso negócio. Use a comunicação para compartilhar a verdade, para ser transparente e não para surrupiar a verdade. Porque a comunicação é uma ferramenta muito importante para nós tratarmos de maneira errada. A ferramenta que nós temos hoje, que é essa de conseguir conversar com as pessoas, com acesso que nós nunca tivemos, de transmitir mensagens para as pessoas como temos hoje, não pode ser desvalorizada. Então, use a comunicação para preservar a ética, para compartilhar a verdade, para ser transparente. Se você fizer isso, certamente nós estaremos valorizando esta grande ferramenta e esse grande ganho que a sociedade teve nos últimos anos, nas últimas décadas, que é a possibilidade de se expressar, porque é através da expressividade que a gente chega à verdade.